Dhamdhasya Gyananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukhaṁ karoti vācālaṁ panguram ghayate girim Jādkripātamaham vande Shri Guru Dinataranam Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Namamishwaram Sachidanandarupam Lasat Kundala Gokule Brajaman Yashodabhyalukaladhavamanam Aram Ristayatyantato Duttavo Sirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopala Bhatta Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Falou no 24, não é isso? Sim. É chamado Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 24. Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmaivatena Gantavyam Brahmakarma Samadhina. Pode ler. A realidade espiritual, Brahma, transcendência, é sem dúvida alcançada pelo Brahman, que está absorto em Brahma, transe. pelo Brahmana. Brahmana, que está absorto em transe, buscando a revelação de Brahma, na execução de um sacrifício de fogo, cujos instrumentos usados, tais quais a colher, os ingredientes tais quais a manteiga clarificada ghee, assim como o local onde a oferenda é feita, o fogo sacrificial, também possuem natureza espiritual. Bhavanuvava. O verso prévio declara que a pessoa deve executar o trabalho como um ato de sacrifício, yagna, ao Supremo. Qual é a natureza de tal sacrifício? Antecipando essa pergunta, Shri Bhagavan fala este verso, começando com a palavra Brahman Panam. Arpanam se refere Brahmarpanam. Brahmarpanam. Arpanam se refere ao instrumento com o qual a oferenda é feita. O búzio usado no sacrifício e outros instrumentos são transcendentais, Brahma. Os ingredientes que são oferecidos como o ghee e os grãos também são Brahma. Brahma Mannu Brahmagno significa que o lugar de descanso do fogo sacrificial é o próprio fogo sacrificial, também e o são Brahma. próprio fogo também são Brahma. O Brahma que executa o Yagna também é Brahma. Então, Brahma, o Supremo,
É o único objeto desejável para o homem sábio. Não existe nenhum outro resultado. Se alguém pergunta por quê, a resposta é que esta atividade é idêntica a Brahma. Então, conduz ao Samadhi. Concentração exclusiva da mente. Nenhum outro fruto é obtido. Nos atos dos sacrificiais, o especial instrumento usado para oferecer guia ao fogo é chamado de surva. Os ingredientes oferecidos aos semideuses no sacrifício são chamados de Ravi. Srila Bhaktivinoda Thakura interpreta Krishna. Escute como o trabalho na forma do sacrifício dá origem ao conhecimento. Posteriormente, lhe explicarei sobre os vários tipos de sacrifício. Agora, vou lhe explicar o princípio fundamental por trás disso. Ações materiais são compulsórias para a entidade viva. Está atada à consciência material. Em tais atividades mundanas, a fiel execução dos deveres prescritos, no qual a pessoa pode deliberar sobre a realidade espiritual, é chamado de yagya. Quando a realidade consciente manifesta na matéria, é chamada de Brahma. Este Brahma é meramente minha refulgência corpórea. A realidade espiritual, Chit Tattva, é bastante distinta de todo o universo material. O Yag é perfeito quando seus 5 componentes, chamados de Arpanam, instrumento para oferenda, Rav, os ingredientes, Agni, o fogo, Hot, o executor, e Pala, o fruto, são o lugar de descanso de Brahma. Isto é, quando eles são meios para a revelação de Brahma. A atividade da pessoa é conhecida como Brahma, Yag, quando ela busca a revelação de Brahma em suas ações com meditação concentrada. Os instrumentos da oferenda, os ingredientes, o fogo, o executor e os frutos são todos Brahma. Assim, seus destinos últimos também são Brahma. Você vê, aqui está falando, qualquer atividade que a gente for fazer deve ser feito com esse objetivo, ó. É buscar a revelação do Supremo ou da transcendência. Aqui está falando do sacrifício de fogo, que são usados esses instrumentos, mas também fala de qualquer atividade material. O Gopala Bhatta Goswami escreveu um livro sobre esse tipo de sacrifício, quando ele é usado nas correntes Vaishnavas. Ele é usado em relação à pessoa que vai ter um filho, quando ela está grávida, no casamento, na iniciação Diksha, Sannyas. Existe a cerimônia de fogo relacionada com o Vaishnavismo, mas a gente não dá grande importância para isso. Não é o principal ramo de Bhakti. Nesse sentido aqui é conectado com Karma, Karma Yoga. Se for feito nesse intuito, pode ajudar a pessoa a alcançar essa consciência de que ela é espírito e que aqueles materiais usados no sacrifício também é Brahma ou espiritual. E se alguém age dessa forma no mundo material e dá origem ao conhecimento, real conhecimento. Se a pessoa é fiel na execução dos deveres prescritos, então os deveres prescritos no qual ela pode deliberar sobre a realidade espiritual. E a gente pode fazer uma atividade material relacionada com as escrituras e ao mesmo tempo refletir sobre a realidade espiritual, mesmo sendo atividade material. Isso é possível. Exige um grau de concentração e meditação, mas é possível.
verso 25. Daivam eva parijagyam yogina pariupasate. Brahmagna vaparijagyam Jagyenaivo Pajuvati. Os karmas yogis adoram semideuses perfeitamente na forma da oferenda de sacrifício cerimoniais a eles, enquanto os gyanas yogis oferecem todas as suas atividades como obrações através do sacrifício do fogo sacrificial na verdade absoluta. Bhavanuvada. Sri Bhagavan está dizendo: existem vários tipos de Yagya. yagna, em concordância com vários objetivos desejados. Agora escutem sobre todos eles. Sri Bhagavan fala 8 versos, começando com este. Da Ivan, para explicar os diferentes tipos de Gyana, né? Yagna. Só lembrar da palavra águia. E aí, põe um I antes. Yagya. I, águia. Palavra águia. Português, Yagya. põe o I. Isso. Tá, diferentes tipos de Yagya. O Yagya no qual os semideuses, tais quais Hidra e Varuna, são adorados é chamados de Daivan. Os executores de tais Yagna não consideram os semideuses como Hidra e outros como sendo Brahma. Isso está sendo explicado aqui. De acordo com a declaração Sasya Devatetyana. os semideuses são as únicas deidades adoráveis para aqueles que realizam o Deva Yagna, sacrifícios aos Só semideuses. lembrar da águia. Sim, Prabhu. E Sacrifício águia. Yagna, sacrifício Não, aos semideuses. Yagna é outra coisa. Yagya. Você fala águia, Agna. Lembra da águia voando? Tá. E põe um I antes. Yagya. Tá. Isso. Yagya. Tá. Sacrifício a semideuses. Aqui, Brahma não é mencionado. Neste verso, Yogi significa Karma Yogis, enquanto aparente implica os Jnana Yogis. Apare implica os Gyanas Yogis. Os Brahmagna significa que Brahma, ou o próprio Paramata, é o fogo de sacrifício. Nesse fogo sacrificial, a verdade absoluta, a obração da entidade viva, é ofertada através do canto do Pranava Mantra. Esse mesmo Jnana será glorificado posteriormente. Aqui as palavras Yagna e Yagnena foram usadas em referências ao objeto oferecido, como o Gui e o instrumento de oferenda colher de concha, respectivamente. Em outras palavras, é compreendido que a pura entidade viva e o Pranava são indicados por um entendimento superior do Yagna e Yagnema, respectivamente. Yagya Yagena. Yagya e Yagyena. Prakashika Vritti. Srila Bhaktivinoda Thakura expressa o sentimento de Krishna assim: aqueles que fazem o voto de realizar o Yagna são chamados de yogis. Existem vários tipos de
Yagna, em acordância com as diferentes atitudes do Yagya. Esqueci de Yagya, águia. tá? Esse Yagya, N aí não pronuncia, não. tá. Ah, Em concordância com as diferentes atitudes dos yogis, baseados no entendimento científico. Todos os Yagyas podem ser divididos em duas categorias gerais: Karma e Yagya, que consiste nas oferendas de sacrifício, Jnana Vigyana e águia. Yagya, sacrifício na forma de deliberação sobre a realidade espiritual, Chittata. Jit-Tattva. Isso será explicado posteriormente. Agora, por favor, escuta enquanto explico algumas variedades de Yagyas. Os Karma Yogi executam sua adoração através da adoração dos meus representantes autorizados, como Hidra e Varuna, que são presenteados com poder específico pela minha potência externa. Através dessa adoração, esses Karma Yogis gradualmente alcançam o estágio de oferecer o fruto de seus esforços a Bhagavan, desinteressadamente. É Nishkama Karma Yoga. Os sacrifícios dos Gyanas Yogis consistem em oferecer a si mesmo por recitar o mantra Pranava Om, ou em tomar refúgio no grande axioma Tatuase. Você é seu servente. A superioridade desse sacrifício, na forma de deliberação sobre a realidade espiritual, será explicada posteriormente. Aqui falou que existe dois tipos de yaga, o sacrifício. Um é de acordo com Karma Yaga, Karma Yoga, e o outro com Jnana Yoga. O Jnana Yoga é superior. Falando sobre os objetos que são oferecidos, os instrumentos são, que é o gui, instrumentos que são usados, tipo a colher de concha, é usado para colocar o gui no fogo sacrificial. E aquele que delibera sobre isso entende que todos esses elementos usados no sacrifício também são Brahma, ou seja, transcendentais. Verso 26. Shrotra-dinindriyanyanye samyamagnisu jhuvati Shabdadim Vishayamanya Indriyagnishu jhuvati. Hoje eu não vou conseguir ler, Prabhu. Tá. Aqueles que permanecem celibatários por toda a vida oferecem sua audição e outros sentidos no fogo da mente controlado, enquanto os chefes de família oferecem os objetos sensíveis como som no fogo dos sentidos. Bhavanuvada. Os resolutos celibatários ou os brahmacharis oferecem seus sentidos auditivos e outras funções sensoriais no fogo da mente controlado. Os celibatários irresolutos ou os drashtas Irresoluto. irresolutos ou os grashtas religiosos, Grihastas. grihastas religiosos, chefes de família, oferecem os objetos dos sentidos como o som no fogo dos sentidos. 27. Sarvanindriya karmani pranakarmani chapare Atmasamyama yogagno jhovati jnana dipite. Olha mais um, hein? Outros yogis oferecem as atividades de todos os seus sentidos
assim como o ar vital no fogo do autocontrole, o qual é iluminado pelo conhecimento transcendental. Bhavanuvada. Apari significa o conhecedor do eu puro, a entidade viva. Estes yogis oferecem todos os seus sentidos, as atividades dos sentidos, como ouvir e ver, os 10 tipos de ar vital e as ações dos ares vitais, no fogo do autocontrole ou no fogo da existência pura da entidade viva. Em outras palavras, eles dissolvem a mente completamente, a inteligência, os sentidos e os 10 áreas vitais no eu puro. A compreensão deles é que existe uma alma pura em tudo que existe e que a mente, etc., não tem nenhuma real existência. Os 10 tipos de ares vitais e suas ações são: prana, expirar; apana, expirar; samana, ajustar; Apana, inspirar. inspirar; samana, ajustar o equilíbrio de todos os objetos comidos e bebidos; udana, ir para cima; viana, mover a todos os lugares; naga, arrotar; kurma, abrir os olhos; pikara, tossir; devatata, bocejar; Dhananjaya, permanecer no corpo até mesmo após a morte. Verso 28. Dravya yagyas tapo yagya yoga yagyas tatha pari sadhyaya jnana yagyascha jataya samsita vrata. Alguns executam sacrifício doando suas posses em caridade. Alguns praticam austeridades e outros praticam yoga do misticismo octo. Outros ainda estudam os Vedas, adquirindo assim conhecimento transcendental. Todos aqueles que fazem tais esforços seguem estritos votos. Deixa eu ler só esse primeiro aqui, vai ser difícil, tem muita palavra. Tá. Bhavanuvada. Aqueles que executam sacrifício por oferecer suas posses materiais em caridade são chamados de Dravya Yagya. Aqueles que executam sacrifícios ao praticar difíceis austeridades, como Chandrayana e Prata, são chamados de Tapo Yagya. Aqueles que executam sacrifícios através do processo octo de Astanga Yoga são chamados de Yoga Yagya. E aqueles cujos sacrifício é estudar os Vedas apenas para adquirir conhecimento são chamados de Swadhyaya, Jnana Yagya. Todos aqueles que fazem tais esforços são descritos como Samsita Vrataha, executores de votos estritos. Vamos lá para Kashika Vrit. Aqui, Bhagavan Shri Krishna descreve vários tipos de sacrifício. Os Karma-yogis doam grãos, roupas e outras coisas em caridade. Este é o seu Dravya Yagya. Eles realizam atividades benevolentes, que são descritas no Shritis, tais quais cavar poços e tanques, estabelecer templos aos semideuses, doar alimentos em caridade e construir parques e jardins. Há outros que realizam atividades tais quais proteger seus dependentes e fazer votos de não violência para com todos. Suas atividades caridosas são chamadas de Data Karma. Há outros que executam sacrifícios, com o propósito de satisfazer os semideuses. Isso é chamado de Yasta Yagya. E alguns executam severos votos de austeridade, tais qual
Chandra, Chandrayana Vrata. Chandrayana, o qual é explicado em Manu Samhita. Manu Samhita 11.214. Nos primeiros 3 dias, a pessoa come apenas uma porção de comida que caiba na boca durante o dia. Esse é um voto que está no Chandrayana Vrata, explicado no Manu Samhita, que chama Kritra Vrata. Vrata quer dizer voto. Esse é um dos votos. Os primeiros dias. Nos próximos 3 dias, come uma bocada todo dia à noite. E nos próximos 3 dias, toma apenas um pedaço de comida em um só dia sem mendigar. Nos últimos 3 dias, ela jejua completamente. Esse voto austero é chamado de Krityavata, Vrata. Manusarita 11.217. No dia de lua cheia, a pessoa deve tomar apenas 15 bocadas, boca cheia de comida por dia e tomar banho pela manhã, ao meio-dia e à noite. Desde o primeiro dia do mês lunar em diante, deve-se reduzir a comida até apenas uma bocada por dia. E no 14º dia, deve-se comer apenas uma bocada. Desde o primeiro dia da quinzena da lua crescente, a pessoa aumenta uma bocada de comida por dia, comendo então 15 bocados no dia de lua cheia. Isso é chamado de Chandrayana Vrata. Outros executam sacrifício ao devotar a si mesmo ao yoga. O sacrifício deles é praticar Ashtanga Yoga enquanto reside em um lugar sagrado. Patanjali disse: Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga significa controlar as várias atividades da mente. Os 8 processos desse yoga são yama, aderir aos princípios regulativos, niyama, abster-se de ações proibidas, asana, postura, pranayama, controle da respiração, pratyahara, recolhimento dos sentidos, dharana, concentração, Dharana, concentração, Dharana, concentração, Dhyana, meditação, Samadhi, transe. Outros karmas e yogis chamam o estudo de Vedas de Jnana Yagyaha. Esses são seus engajamentos exclusivos. Aqui está falando de diferentes sacrifícios executados por vários tipos de pessoas. E falou alguns deles aqui. Você vê, todos esses executam votos estritos de acordo com essas práticas aqui, que está relacionado mais com Karma Yoga. Karma Yoga, dependendo aqui, Jnana Yoga. São vários tipos de sacrifício aqui. A gente segue alguns desses aqui, mas não é com o mesmo sentido interior, a mentalidade desses que estão aqui. Externamente parece que alguns são iguais, mas como a mentalidade é diferente, então na verdade eles são bem diferentes. Que um Bhakti Yoga pratica de um Karma ou Jnana. Verso 29.
Apane juhvati prana prane param tatha pare pranapanagati ruddha pranayama parayana apare nayatahara pranam praneshu juhvati. Outros que estão dedicados no controle da força vital oferecem expiração na inspiração e vice-versa, detendo tanto o ar vital que sobe quanto o que desce. Eles se dedicam a controlar os vários tipos de ar vital. Outros, enquanto restringem a alimentação, oferecem a expiração na própria inspiração como um sacrifício. Bhavanuvada. Alguns yogis que são devotados ao controle dos ares vitais sacrificam a respiração ascendente, prana, expiração, na respiração descendente, apane, inspiração. Isso significa que no momento da inalação, eles os combinam. Similarmente, no momento da exalação, eles oferecem a respiração descendente na respiração ascendente. Enquanto prende a respiração, eles suspendem o movimento de ambos e ficam fixos na prática de pranayama. Outros, que desejam controlar os sentidos, sacrificam seus sentidos em seus ares vitais, por moderar suas alimentações. Os sentidos estão sob o controle do prana, o ar vital. Quando o ar vital fica fraco, os sentidos naturalmente também ficam fracos e se tornam incapazes de desfrutar de seus objetos. Dessa maneira, esta pessoa oferece seus incapazes sentidos em seus ares vitais, vivendo apenas do ar vital. Por esse motivo é que o Bhakta, alguém que quer praticar Bhakti Yoga, não come muito, não pode comer muito. Por quê? Porque senão os sentidos ficam agitados. Então, esse Bhakti Yoga, tudo deve ser regulado para alguém conseguir praticar realmente Bhakti Yoga. Por isso, está falando aqui também. Tudo deve ser regulado, desde a comida, sono, tudo. Akashika Vritti. O Ashtanga Yoga é explicado aqui em maiores detalhes. Os yogis sacrificam o ar ascendente no ar descendente, através da inalação. Em outras palavras, enquanto eles inalam, eles os combinam. Similarmente, enquanto exalam, eles oferecem o ar descendente no ascendente. Enquanto seguram a respiração, eles param o movimento de ambos, dos ares vitais ascendentes e descendentes. A palavra pranayama tem dois componentes. Prana significa um tipo especial de ar, e ayama significa expansão. Aqui, expansão significa controlar o prana, ar vital, desde as unhas do pé até o cabelo do topo da cabeça. No Garuda Purana é dito: controlar o prana é chamado de pranayama. Portanto, pranayama significa expandir o prana com o objetivo de controlar as atividades do sentido. Similarmente, o Srimad Bhagavatam explica: quando uma pessoa controla seus sentidos e seu processo respiratório, então absorve-se completamente somente em mim. Todas as perfeições místicas naturalmente ficam sob seu controle. Para mais informações sobre este tópico, leitores devem consultar o livro Prema Pradipa de Srila Bhaktivinoda Thakura. Os Smritis descrevem sacrifícios como Davya Yagya, oferecer posses materiais em caridade, Tap Yagya, executar difíceis austeridades, Yoga Yagya, praticar o processo óptimo de Ashtanga Yoga, e Savajaya Gyana, Swadhyaya Gyana Jagya. Jagha, estudar os Vedas para adquirir conhecimento, enquanto que o Tantra Shastra
descreve o Hatha Yoga e vários outros tipos de votos para controlar os sentidos. Porém, o melhor tipo de sacrifício nesta Kali Yuga, quando as pessoas vivem pouco e possuem muito pouca inteligência, é o natural e o facilmente aperfeiçoado Sankirtana Yagya, o canto do santo nome de Deus. Não apenas todo ser humano, mas toda entidade viva tem o direito de realizar Sankirtana Yagya. De realizar, não revisar, realizar Realizar Sankirtana Yagya. Sankirtana Yagya. Hare Namah, Hare Namah, Hare Namaiva Kevalam. Kalau Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatiranyata Brihad Naradia Purana. Nesta era de brigas e hipocrisia, o único meio de liberação é o cantar do santo nome do Senhor. Não há nenhuma outra maneira, não há nenhuma outra maneira, não há nenhuma outra maneira. Isso também é explicado no Srimad Bhagavatam 11, 5, 32. Por executar o sacrifício do cantar do santo nome, pessoas inteligentes adoram aquela personalidade em cuja boca as duas sílabas Krishna estão sempre, dançando, cujo cor corpórea é como ouro brilhante, que é rodeado por seus associados, serventes, armas e companheiros confidenciais. Então, esse é o sacrifício dessa era de Kali. Sankirtana Yagya, cantar dos santos nomes. Só existe esse nessa era de Kali. E significa qualquer nome de Deus. Até Cristo entra nisso. O Gurudev explicava. Então, não importa qual o nome, o importa é seguir a linha correta e recitar o nome em forma de oração. Se alguém faz isso, ele vai progredir. E em breve, em vidas seguintes, ele vai aperfeiçoar, ficar perfeito e encontrar face a face com Deus. Só esse processo. Isso é chamado de Sankirtana Yagya. Kali Yuga, o processo é Sankirtana. Verso 30. Sarvepi ete jagya vido jagya kapita kalmasa jagya sistamrita bhujo janti brahma sanatanam. Todos aqueles que conhecem o princípio do sacrifício se liberam do pecado mediante sua execução. Tendo saboreado os nectários remanescentes do sacrifício, eles alcançam o eterno Brahman, o estágio de transcendência. Pavanuvada. Todos aqueles que conhecem os princípios dos sacrifícios e que executam os sacrifícios como descritos acima, gradualmente avançam em conhecimento, pelo qual eles obtêm o Brahma. Aqui, o resultado secundário de tal sacrifício é explicado. Eles também saboreiam o nectário remanescente do sacrifício, tais qual desfrute mundano, opulência e perfeições místicas. Similarmente, o fruto primário é descrito como Brahman e antes, a obtenção de Brahma. Prakashika Vritti. O fruto primário do sacrifício é a obtenção do Brahma. O estágio de transcendência é o fruto secundário, é obter desfrute mundano e perfeições místicas como
Sit, se tornar do tamanho de um átomo. Verso 31. Nayam lokosti ayagyasya kuto nyaha kuru satama. Ó melhor dos curos, se até este planeta Terra, com sua insignificante felicidade, é inalcançável para aqueles que não executam sacrifício, que dizer então de planetas mais elevados, como os celestiais e outros? Pavanuvada. Se alguém não executa sacrifício, incorre em pecado. Para explicar isso, Bhagavan Shri Krishna está falando neste verso, começando com Nayam. Se alguém não pode nem mesmo obter o planeta Terra, o qual proporciona muita pouca felicidade, como então poderá obter planetas mais elevados como o dos semideuses? Prakrashika Vriksha. Srila Bhaktivinoda Thakura expressa o sentimento. Bhaktivinoda Thakura expressa o sentimento de Krishna assim. Portanto, Arjuna, o melhor dos curos, aquele que não executa sacrifício, não obtém nem mesmo este mundo. Por que falar do próximo? Portanto, o sacrifício é certamente um dever obrigatório. Disso, você deve compreender que as regras relacionadas com as diferentes castas citadas nos Smrits, o processo óptico de yoga, sacrifícios védicos e outros são todos partes do sacrifício. Até mesmo o Brahma Yana é um tipo especial de sacrifício. Neste mundo, não há nenhum dever prescrito a não ser o sacrifício. Tudo mais é proibido, ou seja, é uma atividade pecaminosa. Você vê, toda atividade deve ser feita em humor de sacrifício. O melhor é o quê? Satisfazer Deus. Toda atividade ser feita para satisfação de Deus. Esse é o melhor sentido de sacrifício. Sem isso, a gente vai fazer atividade para desfrute pessoal. Aí o resultado vai ser o oposto da atividade com humor de sacrifício. Vai ser maléfico. Com humor de sacrifício vai ser benéfico. Deve ser feito nesse humor. Por isso é que fala as escrituras, por isso que aqueles que mais sofrem é os que costumam mais se render a Deus e estar mais perto de Deus. Aqueles que desfrutam muito, é muito mais fácil deles desfrutarem, ter a mentalidade de desfrutar das coisas. Isso é uma coisa prática. Não é uma regra, mas na prática a maioria é assim. Você vê os países que são mais pobres e sofrem mais, são os que mais têm fé e os mais religiosos. E aqueles que têm uma condição material melhor são os que menos têm fé, os que mais estão afastados das coisas divinas e de se render a Deus. Por quê? Ele não tem humor de sacrifício. Por isso é que Krishna fala, o Srimad Bhagavatam, e aquele que Krishna favorece, ele tira tudo daquela pessoa. Primeiro tira a família, depois tira dinheiro, depois deixa ele sem nada. Sem nada ele vai sobrar o quê? Só Krishna. A devoção dele vai ficar fixa só em Krishna. Ou seja, Krishna vai trazer aquela pessoa só para ele. Então isso vai ajudar a pessoa. Mas se a pessoa tem muito,
automaticamente a chance dela achar bom aquilo, querer desfrutar e afastar do serviço, do morte e sacrifício é muito maior. Na prática é muito maior. Você vê, quem tem muito costuma usar para quê? Para desfrutar e também para oprimir os outros. E quem não tem nada, qual que é o único refúgio dele? Deus. Então a gente pode entender o que é melhor. Aparentemente, no mundo material, alguém pode pensar que quem está com muito e está desfrutando está saindo vencedor. Mas o espiritualista não vai entender o contrário. Ele está perdendo com isso. Ele é perdedor. E aquele que aparentemente está sofrendo, sendo oprimido ou está perdendo, na verdade ele é vencedor. Jesus Cristo é prova disso. Todo mundo estava pensando que ele era perdedor. Ah, você está falando que é filho de Deus? Vamos ver. Que filho de Deus é esse? Vai apanhar agora, nós vamos te cuspir e vão te matar. Eu quero ver que rei que é esse. Isso não é nada. Aparentemente ele estava se julgando muito orgulhoso, como se estivesse ganhando alguma coisa. Mas, na verdade, aqueles foram que mais vão sofrer nessa terra. Então, você vê que nem tudo que o olho material vê, na verdade, quase tudo que o olho material vê é controlado por Maya. Nesse sentido, Maya significa aquilo que você está vendo não é a realidade. Não é isso que você está pensando. Um vida espiritual é bem diferente do que a maioria pensa. Você vê um real espiritualista, muitas vezes a pessoa vai achar que ele é bobo. E um materialista, muitas vezes a pessoa, esse é esperto, realmente esse é esperto, ele é forte, ele ganhou dinheiro, ele tem atitude, ele está saindo bem. O espiritualista vai falar o quê? Esse é o touro número um. São Prabhupada falar, o touro número um. Então, o outro pode estar tomando bomba na cabeça, igual tem várias pessoas e crianças tomando agora. O outro pode estar morrendo de fome. O outro pode nascer no país igual a Índia, bem pobre, e o mundo inteiro ficar zombando deles. Mas, para o sábio, aquelas pessoas são realmente ricas. Aquelas pessoas são realmente dignas. E aqueles que zombam e que têm coisas materiais são realmente pobres e tolos. A visão espiritual é bem diferente que a maioria pensa. Por isso que esse mundo material é controlado pela energia ilusória de Krishna, Maya. Aquilo que a maioria, o mundo inteiro pensa que é uma coisa, na verdade não é na realidade. Então, essa é a realidade do mundo material. Ser vencedor aqui significa perder o outro mundo. Ser perdedor aqui significa o quê? Ganhar o outro mundo. A família de Swami Prabhupada achava que ele era perdedor. Na Índia todo mundo achava que ele era perdedor. É para Krishna. O que Krishna fez com ele? Levar o santo nome para o mundo inteiro, depois levar de volta para Krishna e ser de novo com ele eternamente feliz. Quantos tolos materialistas agora, o que eles ganharam? Uma hora dessa. Então nem todo mundo está preparado para isso, para encarar essa realidade, devido ao falso ego de eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, de todo jeito, essa é a realidade das Escrituras. As pessoas afortunadas vão ter fé nas Escrituras e praticando vai realizar alguma coisa disso. Esses vão ser realmente afortunados nesse mundo, mesmo que aparentemente não sejam, ao olhar do mundo. Pergunta aí, antes de cantar?
Dúvida? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Agora Haribo, 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 Haribo. Sai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gora Agora Haribo, 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 Haribo. Haribo. Jai Shri Shri Guru Gaurang Ganarvika Giridhar Jai Shri Jai, Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivrajakacharya Stotra Sata Shri Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Jai Jai, Jai, Guru Panuga Guru Vahaga Ki Jai Jai, Sadhu Jai, Goswami Prabhu Ki Jai Jai, Jai. पंचतत्वात्मा श्री गौर हरि की जय Jai, Jai, श्री अर्जुन की जय श्री भगवान Jai, श्री कृष्ण चंद्र की जय Jai, श्रीमद् भगवद गीता की जय Jai, Jai, श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रवतपाल महाराज की जय Jai, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय Jai, Jai,
Shri Shri Radha Damodar Ji ki jai. Jai, Jai. Shri Chaturmasya Vrata ki jai. jai. Shri Kartik Mas Damodar Vrata ki jai. 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 Todos os glórias devotos reunidos ki jai. Jai. Shri Harinam Sankirtana ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Haribo! Haribo, Valeu, boa noite. valeu. Boa noite. Gratidão, Prabhu. Boa.